Fala pessoal, o que que a construção de um prédio tem a ver com programação? Isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje para entender melhor. Meu nome é Vitor Moraes, eu estou gravando esse vídeo para poder realizar uma tarefa que o meu mentor Rodolfo Peixoto passou para mim. A gente montou um sistema, um sistema de gerência de clínicas, né? Faz a parte de cadastro de paciente, cadastro de voluntários, é da clínica Cuidar, da igreja que eu faço parte. Eu fiz para poder criar mesmo um aprendizado e entender como que cada passo funciona. E aí a gente finalizou a primeira versão do projeto, com tudo que o projeto já faz, já atende de uma certa forma, então a gente está finalizando ele. E aí ele me pediu o seguinte na nossa última conversa: analise os arquivos que não serão utilizados em produção e me diga quais eu preciso remover. E aí eu usei o anti-gravity para poder fazer isso. Eu fiz todo o sistema em cima do anti-gravity e eu pedi que ele fizesse um guia de limpeza e preparação da produção para que eu conseguisse fazer a limpeza dos arquivos, né, guardasse ali os arquivos, excluísse o que não fosse necessário, para que o meu sistema fique mais enxuto. E aí a gente vai entender melhor como que isso funciona. Eh, Ele pediu para poder imaginar aqui, né, o desenvolvimento do software como a construção de um prédio. Durante a obra, a gente vai precisar de andaime, guindaste, planta de rascunho, ferramentas espalhadas, ou seja, aquela bagunça toda, né? É quase o nosso sistema hoje aqui. E quando os moradores vão se mudar, ou seja, vão para a produção, a gente precisa remover isso tudo aqui que não faz sentido ter, não precisa ter. E aí o prédio vai ficar limpo, seguro e performático. Então, abaixo ele vai explicar cada entulho da obra que a gente tem no projeto e o que que a gente pode fazer com ela. O rastro da obra são os logs e os caches. São arquivos que geram automaticamente enquanto o programa roda. Log é como um diário de bordo. Toda vez que você acessa o sistema, ele gera um log e aí esses logs muitas das vezes ficam no sistema armazenando e guardando informações que não precisam. Então a gente pode descartar esses arquivos, que eles ocupam espaço e mostram dados antigos que nem fazem mais sentido. O cache, ele é quando o Python compila os arquivos para rodar mais rápido. Aí ele cria um cache. É para poder acelerar o funcionamento do sistema. Que a gente também pode apagar, porque não faz sentido a gente ficar guardando um cache de muito tempo. E aí, por que que a gente pode limpar? Porque a gente não quer mais logs misturados com código-fonte. Log para serviço específico ou passos separados e o cache ele vai recriar das últimas atualizações. A gente precisa de caches antigos, entendeu? Esse é o rastro da obra. Agora tem os andaimes também, que são scripts de debug e inspeção. São esses arquivos aqui: debug, inspect, verify e check. Eles são scripts que ele criou para poder espiar se o banco estava salvando, por exemplo, a informação ou se a API estava respondendo. Então, por que que a gente limpa esses arquivos? Porque eles são portas dos fundos, ou seja, às vezes eles têm acesso direto no banco de dados. E aí, se a gente deixa esses arquivos ou roda eles sem querer, a gente pode ou expor dados sensíveis e até mesmo poluir a visão do que realmente o sistema é. Não faz sentido ter esses arquivos salvos, entendeu? Esses foram os andaimes. Aí tem as máquinas pesadas, que são os seeds e as migrações manuais. Os arquivos seed, init, migrate, update, esquema são ferramentas usadas para poder plantar os primeiros dados e consertar o banco de dados de forma manual. Por que que a gente limpa eles? A gente limpa porque ele pode acabar rodando o init e reiniciando o banco de dados em produção, que seria uma coisa que ele botou aqui como catastrófica. Por quê? Porque você apagaria todos os dados reais do banco e meio que resetaria o banco de dados. E aí, para não correr esse risco, por isso que a gente tem que limpar esses arquivos. E o acabamento final, ele também verificou não só na nossa API, mas também no Clínica Social, no nosso front-end. E aí os arquivos app-teste, constantes, console log espalhados. O que que eles são? O front-end, ele é mais organizado, porque ele tem um React ali. E os arquivos lixo, né, que a gente está tratando, geralmente são dados de teste, são esses mocks. E prints também de debug ou no console do navegador. São dados falsos usados antes da API ficar pronta. E aí tem esses arquivos de teste também. Por que que a gente limpa isso? Para evitar que dados de teste apareçam para o usuário final e exibir informações sensíveis no navegador. Então a gente limpa arquivo que não faz sentido ter ele também no front-end. E aí o Antigravity criou, além desse guia para poder explicar cada etapa e mostrar essa comparação com a criação de um prédio, ele também mandou um passo a passo manual que a gente vai fazer aqui agora rapidinho
para poder fazer essa limpeza. E aí a gente vai realizar essa limpeza junto. Primeira coisa, segurança backup. Antes de mexer, eu vou copiar a pasta inteira e vou fazer um backup aqui no meu sistema. Então eu vou vir aqui na pasta Clínica Social, selecionei tudo. Ela está na minha área de trabalho, então eu vou vir aqui, vou criar um novo arquivo. Clínica Social Backup. Vou copiar tudo aqui, vou colar tudo aqui, né, perdão. E aí ele vai demorar um tempinho para poder fazer esse procedimento. E aí o que eu estou fazendo? Eu estou me resguardando. Se acontecer qualquer problema, se eu apagar algum arquivo que não faz sentido, que não era para ter apagado e aí acabei apagando, eu vou criar aqui um backup para poder isso não acontecer. Que aí deu algum erro, deu algum problema, eu venho aqui e restauro essas informações e aí eu não perco nada. Isso é bem importante. Vamos já ver no próximo passo aqui enquanto isso? Eu vou criar uma caixa de ferramentas. O que é isso? Ao invés de deletar um código que pode ser útil para a gente poder consultar no futuro, eu vou mover ele para uma pasta organizada que será ignorada pela produção. Depois eu posso usar o git ignore e botar essa pasta para toda vez que tiver um commit ou subir algum arquivo, tanto para developer quanto para main, ele não subir esse arquivo, entendeu? Então é importante eu fazer essa questão. Então, ó, ele está terminando de copiar aqui, mas eu vou criar dentro da Clínica API uma pasta chamada DevScripts e dentro dessa DevScripts eu vou criar a debug e a setup. E aí eu vou organizar a bagunça lá pelas pastas do Windows mesmo. Eu vou pegar as pastas que não fazem sentido ou que fazem sentido para dentro de uma dessas pastas e vou copiar e colar. Ele está terminando de salvar os arquivos aqui. Agora eu vou voltar para a pasta original, né? Eu estou fazendo na backup. Eu vou voltar para a pasta original aqui, Clínica Social. E aqui, ó, ele pediu para fazer o seguinte: copie dentro do Clínica API, crie a DevScripts. Então, vou vir aqui dentro do Clínica API, vou criar uma nova pasta, DevScripts, e dentro dessa pasta eu vou criar duas pastas, a debug e a setup. Debug, salvou com os passinhos, tá certinho. E a setup. Show de bola. Criamos as duas pastas. Beleza, tudo certinho. Agora a gente vai para organizar a bagunça. A gente vai mover os arquivos. Agora eu vou arrastar os arquivos da raiz da Clínica API para pastas novas. Mova para a pasta debug. Estes servem para verificar se as coisas estão funcionando. Tudo que tiver check, aqui check DB, Clínica API, eu vou vir aqui, ó, check DB columns, debug API templates, debug API templates, debug user, debug volunteer, API, debug, API flow, inspect data integrity, inspect DB content, inspect DB content, inspect JSON structure, inspect real DB, reproduce sui. Todos os arquivos que começam com verify. Verify eu tenho alguns aqui, ó. Verify. São verificações que o sistema deu e fez no momento que a gente estava gerando. E aí ele criou essas informações. E a teste delete. Tá aqui. Prontinho. Então eu tenho aqui todos os arquivos que ele pediu para poder fazer. Eu vou recortar, Ctrl X. Vou aqui dentro da pasta API DevScripts e vou colar dentro de debug. Colei. Beleza. Ele já diminuiu consideravelmente aqui os arquivos de dentro da Clínica API. Agora a gente vai fazer dentro do setup. Vamos Vamos aqui de novo. add city cleanup, test data, fix files, structure, force create. Isso tudo são coisas que ele fez no momento que ele estava gerando o arquivo, ou gerando o sistema. Então não faz muito sentido a gente continuar com isso aqui dentro, entendeu? Tá no restore volunteer seed forms,
Show de bola. E todos os arquivos que começam com update. Então, update aqui, ó. Vou pegar, vou recortar, vou aqui dentro de Dev Scripts e é dentro do Setup. Beleza, já colei. Olha como é que ó, o nosso sistema ficou bem mais enxuto aqui na pasta, dentro da pasta de API. Vamos lá, vamos continuar a nossa faxina. Faxina final. Isso aqui eu posso deletar, posso excluir do sistema. Agora que a gente já salvou o que importa, a gente vai deletar o lixo. Dentro de Clinic Underline API, já estou aqui dentro. Recalque debug log, se existir. Recalque debug log. Vou excluir o arquivo. Foi. E dentro também de Clinic API, vou deletar db errolog. db errolog. Também já foi. Beleza, já está deletado. E a gente pode passar um pente fino dentro do front-end também. Então, vou vir aqui em Clínica Social. Vou vir aqui em SRC. Social. SRC. Aqui dentro, constantes. E ver se tem dados falsos gigantes para ser apagado. Constantes, não tem dados gigantes nenhum, então tá beleza. Faço uma busca global por console log, não temos nenhum console log aqui. Posso pesquisar aqui também. Nenhum arquivo, beleza, vida que segue. E aí vamos fazer uma verificação final. Olho para a pasta API, ela deve estar bem mais limpa. Vamos voltar aqui, pasta API, bem mais limpa. Deve ter sobrado o app está aqui. Venv, os arquivos essenciais, como .venv. O venv está aqui. O arquivo .env. Requirements e clínica DB. Rode o servidor e teste o login no front-end, que a limpeza vai ser um sucesso. E aí agora, a última coisa que a gente vai fazer aqui, ó, é que eu vou dentro do git ignore e vou adicionar essa linha aqui, ó, devscripts.bar. Que aí, toda vez que tiver alguma coisa para o GitHub, não vai subir essa barra, nessa pasta. E aí a gente já vai ficar tranquilo com relação a esse material que a gente deixou guardado aqui, beleza? Entrei aqui no git ignore, pulei a última linha, salvei aqui a pasta e beleza, já tá aqui já. Show? Clínica API. Ela fica dentro de Clínica API, né? Ela fica dentro de Clínica API. Isso aí. Não vou colocar tudo. Vou colocar a pasta inteira em si, que aí já fica certinho. Eu não vou colocar o diretório de cada arquivo. Vou deixar o diretório da pasta em si. Tá joia? E é isso, pessoal. Só para a gente recapitular, a gente fez essa limpeza porque eram arquivos que não eram necessários dentro do sistema e ficavam, de certa forma, pesando e poluindo ali o sistema, que não tinha necessidade. Pelo sistema ter sido feito junto com a inteligência artificial, junto com a anti-gravity, e isso pode acabar acontecendo. São arquivos de verificação, são arquivos de atualização, são testes, são logs que ficam salvos que não tem necessidade de ficar. Então a gente fez essa limpeza aí e mais uma tarefa concluída, beleza? É isso então que a programação tem a ver com a construção de um prédio. Valeu, valeu, tamo junto, abraço.